Isadora Peron, Valor Econômico. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou as recomendações do Ministério da Saúde, saiu às ruas e formou aglomerações de pessoas. Como garantir a continuidade do isolamento social se o presidente da República não dá o exemplo? Eu vou responder para a Isadora. Infelizmente, a Isadora perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta, porque nós já combinamos isso, que nós não vamos responder sobre comportamento, posicionamento, opinião do presidente da República. Pode passar para a próxima. Próximo tema é aquisição de equipamentos e insumos. Natália Cancian, Folha de São Paulo. O Ministério divulgou ontem o envio de uma carga de 60 respiradores que estavam na Receita Federal em Guarulhos a 3 capitais. Quantos ainda estão disponíveis neste momento para serem enviados a localidades com maior necessidade? Com a compra de 15 mil respiradores canceladas e previsão de entrega de empresas nacionais só em maio, quais as alternativas em estudos para evitar a falta desses equipamentos? Esses 60 respiradores foram respiradores que foram requisitados pela Receita Federal porque estavam sendo exportados. Então, não estava no nosso planejamento esses 60 respiradores. Eles foram distribuídos da seguinte maneira: nós pegamos os estados que estão com uma situação mais crítica, mandamos 30 para Fortaleza, mandamos 20 para Manaus e mandamos 10 para o Amapá. Então, esses 60 respiradores, eles foram somados a mais em torno de 260 respiradores que já foram instalados nos hospitais, e nós temos ainda 150 respiradores que estão em trânsito, sendo encaminhados para os hospitais. Daqueles 540, com esses 60 ficaram 600. Dos 600, nós já colocamos 450 e os outros 150 serão colocados nos próximos dias, até o final do mês de abril. Fora isso, nós tivemos a compra cancelada da importação de 15 mil respiradores da China. Nós já temos um contrato assinado com produtores nacionais para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Devemos, na semana que vem, assinar um outro contrato com outro conjunto de empresas para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Então, com isso, nós esperamos adquirir pelo menos 15 mil respiradores com produção nacional. Existe possibilidade de importações, fora o que já foi importado por estados e por municípios. Se isso vai ser suficiente ou se vai fazer falta, não dá para a gente saber. Eu até vou pedir para o Renato colocar um gráfico que trata desse tema, que eu acho que é relevante para a gente poder falar. Essa pergunta ela acontece com muita frequência. Os equipamentos que nós temos serão suficientes? Depende de que circunstância, de que cenário que nós estamos falando. Então eu vou mostrar o gráfico, aquele das curvas, não é esse primeiro aí. Esse gráfico vocês já conhecem, né? Essa parte, o gráfico vermelho, seria como que se comportaria a doença em relação ao número de casos e em relação ao tempo, se nós não tomarmos medidas de proteção, medidas de distanciamento social. E no azul, com a implantação dessas medidas, nós vamos ter um número menor de casos simultaneamente, mas esses casos vão se prolongar por mais tempo. Se vocês olharem a área dos dois gráficos, ela é mais ou menos a mesma. Significa que o número de casos vai ser mais ou menos o mesmo. O que muda é que no vermelho nós temos um quantitativo de casos num menor tempo, com maior frequência. No azul nós temos menor número de casos diários e um prolongamento do processo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem falado muito sobre essas questões de o que a gente pode fazer para reduzir, para achatar a curva. Mas nós podemos interferir também naquela linha preta que é o que nós chamamos de a nossa capacidade de atendimento. Essa capacidade de atendimento, que está mais ou menos acima, né, da medida azul, ela não é igual em todo o país, e ela não é igual em todos os estados, e ela não é igual em todos os municípios. Cada município tem uma situação diferente.
Então, ela pode passar o próximo. Essa curva, aliás, a curva não, essa nossa capacidade de atendimento, ela pode ser elevada. Como é que a gente eleva a nossa capacidade de atendimento? Colocando mais equipamentos, abrindo mais leitos, abrindo hospitais de campanha, contratando mais profissionais, treinando mais profissionais, colocando equipamentos de proteção individual. Isto faz com que a gente aumente a nossa capacidade instalada. Aumentando a nossa capacidade instalada, nós podemos atender um volume maior de pessoas. Pode acontecer o contrário, é o próximo. Nós temos uma redução na nossa capacidade de atendimento. Como que pode ocorrer essa diminuição na capacidade de atendimento? Um número elevado de pessoal da saúde contaminado e afastado do trabalho. Não tem outros profissionais para repor. Ou nós estamos com falta de equipamentos. Os equipamentos são insuficientes ou tiveram pane e não puderam ser recolocados em funcionamento. Ou o nosso número de leitos é menor do que a demanda. Então, não é só o distanciamento, é o distanciamento, achatamento da curva, mas também a nossa capacidade de atendimento. Nós estamos tentando fazer as duas coisas simultaneamente, tentando achatar a curva e tentando elevar a nossa capacidade. Essas duas variáveis é que vão determinar o que a Natália pergunta, se vai ser suficiente ou não. Toda vez que o nosso gráfico ultrapassar a nossa capacidade de atendimento, eu vou dizer não foi suficiente. Sempre que nós estivermos atendendo abaixo da nossa capacidade, eu vou dizer, ok, os nossos equipamentos estão sendo suficientes. Então, esse cenário é impossível da gente fazer essa previsão. Vai depender da velocidade da transmissão, vai depender do achatamento da curva e vai depender da nossa capacidade de elevar a nossa capacidade de atendimento às pessoas. Valteno de Oliveira, TV Band, quantos respiradores estão à disposição da rede hospitalar? Quantos mais serão necessários e o que está sendo feito para suprir essa falta das cidades onde a situação é mais crítica? Essa pergunta eu respondi anteriormente. Quantos serão necessários? Vai depender de como vai ser a evolução da transmissão da doença. Quanto mais a gente achatar a curva, menor vai ser a necessidade de equipamentos. Quanto menos nós achatarmos a curva e quanto mais alto for o nosso gráfico, maior a possibilidade da insuficiência de equipamentos. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos hoje 55 mil leitos de unidade de tratamento intensivo e que nós estamos ampliando este quantitativo. Estamos ampliando com mais pelo menos 15 mil respiradores. Isso significa um terço no acréscimo de novos equipamentos e ainda com a possibilidade de fazer importações adicionais. Vamos tentar importar em torno de mais uns 10 ou 15 mil respiradores. Se for possível, nós vamos acrescentar em torno de 30 mil respiradores, 30 mil leitos de UTI na nossa capacidade existente hoje. Delmo Menezes, Agenda Capital. Como o senhor avalia o controle mais rigoroso do governo chinês em relação aos insumos que estão sendo adquiridos pelo governo brasileiro? Isso não vai atrasar ainda mais o abastecimento nos hospitais? O governo tem um plano B para evitar o desabastecimento desses produtos, como máscaras e respiradores, por exemplo? Sim, o nosso plano B é produção nacional, tanto de máscaras como de respiradores. Nós já estamos hoje com algumas empresas nacionais aumentando a sua capacidade de produção. Nós estamos agora numa negociação com um pool de empresas que produzem máscaras N95, que estão trabalhando para entregar para o Ministério da Saúde em torno de 5 milhões de máscaras por mês. Temos ainda algumas questões a serem resolvidas com eles. A principal delas é a matéria-prima, que nós temos que ter a garantia da disponibilidade da matéria-prima para a produção dessas máscaras. Em relação aos respiradores, nós estamos com as empresas nacionais produzindo essa quantidade de respiradores que eu falei inicialmente, em torno de 15 mil respiradores. Esse é o nosso plano B. Não significa que nós ainda não vamos tentar
o mercado internacional, o mercado chinês, porque algumas operações estão dando certo. Nós temos uma operação de importação de máscaras no quantitativo aí de 240 milhões de máscaras, que nós temos garantido a entrega. Na próxima semana já vamos fazer o primeiro, ou talvez dois envios de aeronaves para a China para trazer para o Brasil essas máscaras que estão sendo adquiridas, num total de 240 milhões de máscaras. Isso aí vai envolver quase 20 aviões lotados só com máscaras para ser distribuídos no país. Eu vou só fechar com a 11ª pergunta, porque ainda está dentro do mesmo bloco de temas, e depois a gente abre para perguntas presenciais. André Borges, o Estadão. O Brasil avalia 3 rotas para trazer os produtos chineses ao país. Que rotas são essas? O que já está decidido e quando o Brasil fará os primeiros voos até a China para trazer suprimentos? Além dos Estados Unidos, há outro país que deve ser evitado em razão de retenções de produtos? Eu não vou fazer nenhuma referência em relação a isso, até por uma questão de reserva da informação. Quem está tratando desse assunto é o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério de Infraestrutura. Então, quem vai definir qual vai ser a rota, que país vai ser feita a parada para reabastecimento, será responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Saúde fez a aquisição e passou para eles a questão da logística. Isso agora quem vai responder são os dois ministérios. Próxima pergunta, Luciana Verdolim, Rádio Jovem Pan. Boa tarde. Eu queria só ver se eu entendi direito com relação ao isolamento total. Não vai depender só de número de casos, de mortes, vai depender da estrutura hospitalar como um todo. O pico da doença, os senhores têm dito que vai ser entre final agora do mês e início de maio. Então, a gente pode estar relativamente perto de uma decretação desse bloqueio total, pelo menos naqueles estados em vermelho. Manaus é onde tem mais preocupação nesse momento. O ministro disse hoje que a rede hospitalar de Manaus já está entrando em colapso. Tem uma pergunta da Cristina que ela disse: o que é um isolamento total? O que não funciona? Supermercado, por exemplo, funciona? Posto de gasolina, farmácia? Obrigada. Bom, sobre a questão do conceito de isolamento total, o isolamento total seria a quarentena, que é o que está na portaria que regulamenta, na legislação. Quarentena é a medida em que eu tenho controle policial nos pontos de entrada. Eu não posso sair da cidade, eu tenho polícia como tiveram os italianos lá na Lombardia. Ninguém entrava, ninguém saía. Não fizemos isso em nenhum lugar. Essa é a grande diferença. Enquanto eu não tenho quarentena decretada nesse sentido, eu não tenho um lockdown ou um bloqueio total. Sobre a questão do momento do pico, durante toda a série histórica de síndromes respiratórias na região norte do país, nós temos os meses de março e abril com maiores incidências de vírus, influenza, adenovírus, rinovírus, influenza A, influenza B, todos os anos. Esse é o período que mais ocorre. Então nós estamos vendo, na verdade, uma sobreposição de duas epidemias. A epidemia de coronavírus junto com a epidemia de influenza e outros vírus respiratórios. Então, há uma concomitância ali, uma sobreposição dessas duas curvas. Então, a realidade de Manaus, hoje no país, talvez seja mais próxima de uma tomada de decisão mais incisiva, caso a população permaneça não aderindo às orientações das autoridades de saúde locais.
O que fecha? Praticamente ficam abertos os serviços essenciais, né? Supermercado, farmácia e aqueles serviços para sobrevivência, para manutenção da ordem social, mas sempre com uma restrição muito mais intensa do acesso a esses serviços. É assim que funcionou na Europa e em outros países. Mas volto a dizer, o que muda a diferença entre o distanciamento social ampliado e um bloqueio total é que no bloqueio total eu tenho o cerceamento, eu coloco polícia nas saídas de uma cidade ou na saída de um bairro. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Isso não está acontecendo no Brasil. O que nós temos é distanciamento social ampliado, onde os serviços essenciais estão funcionando, as pessoas estão aderindo mais ou menos em determinadas localidades, mas não tivemos até agora, em nenhum espaço brasileiro que eu conheça, nenhum bairro, porque o lockdown, o bloqueio total pode ser num bairro específico, não necessariamente na cidade como um todo. Então, o que muda eu tenho polícia na porta que vai impedir a entrada e saída, sim ou não? Se eu tenho, esse é um bloqueio total. Se eu não tenho, isso é um distanciamento social ampliado. Ah, mas por que isso? Porque isso está na lei. Nós definimos que o bloqueio total é a quarentena. Quarentena é ter restrição com serviço de segurança em pontos de entrada.